bem-vindos a mais um Café com Gratidão e estamos iniciando mais um dia para a glória de Deus. E pelo que você é grato nesse dia, já louvou a Deus, já orou, já agradeceu, já meditou na sua palavra, já ouviu a sua voz, porque a voz do Senhor é inconfundível. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E todos aqueles que se inclinaram a ouvir a sua voz jamais foram confundidos, mas sim guiados por Ele para um propósito extraordinário. Salmos de número 29, verso 4 a 1. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, Sirion como novilhos selvagens. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos, despe as florestas. E no seu templo, cada um que diga glória. A voz do Senhor é inconfundível. A voz do Senhor conduz, guia, direciona. Quando Israel ouviu a voz do Senhor no monte, quando disse Moisés, deixa que nós vamos ao encontro de Deus, e ele disse, ok, vocês querem ver Deus, vocês querem ouvir a voz de Deus, então se purifiquem, se santifiquem e se preparem, porque vocês vão encontrar. Vocês querem, então vocês vão ver a Deus. Quando Deus começa a falar dessa forma que o Salmo 29 fala, sobre que a voz do Senhor é como trovões, é como lampejo, Deus começou a flamejar, trovejar naquele monte, e eles não puderam suportar e disseram, não, Moisés, ouça você a voz de Deus, e depois você passe para nós, porque é terrível a voz de Deus. A voz de Deus é gloriosa, terrível de uma forma poderosa. Eles não estavam prontos para ouvir esta voz. Eles não estavam prontos para suportar a glória de Deus, para ver a glória de Deus. Porque ver a glória de Deus na face de Moisés, quando Moisés via que seu rosto resplandecia, é fácil desejar também a mesma glória. Mas quando é a vez de ir, de santificar, de pagar preço, de ser impactados por essa glória, dá pavor, dá medo. A voz de Deus é inconfundível e é diferente de qualquer outra voz que você já ouviu. Por ela ser inconfundível, não tem como você não distinguir a voz de Deus das vozes exteriores, de qualquer outra voz que você já ouviu. Mas como eu sei que é a voz de Deus quando eu me relaciono com Ele, aí eu compreendo que é Deus que fala comigo nos meus momentos de intimidade, porque eu já sei, eu já o conheço, eu já me relaciono com Ele. Então, não tem como confundir a voz de Deus com a voz de qualquer outra coisa. Nós já dissemos que esse é o ano de profetizar. Esse é o ano da colheita, esse é o ano da frutificação, esse é o ano da dependência, é o ano da obediência, porque sem dependência e sem obediência não há prosperidade. Esse é o ano que Deus vai levantar os seus amigos para caminhar junto com você, amigos que têm propósito, amigos que amam a Deus, amigos que temam a Deus, amigos que estão inseridos no mesmo contexto que você, amigos que têm o mesmo propósito que você, que estão no mesmo lugar que você, ou que estão ocupando lugares que você deseja um dia chegar. Esse é o ano de crescer, de expandir, de lançar as raízes. Deus vai fazer infinitamente mais. Profetiza isso. Eu creio que Deus fará além do que eu pensei. Depender de Deus é confiar, é esperar, é acreditar, é descansar o coração, descansar a alma e crer com todas as suas forças, ter certeza que Ele se manifestará. Jesus disse que tudo aquilo que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Tudo aquilo que pedirdes em oração, credes que já receberam e que já possuíram. Então, quando nós acreditamos, nos achegamos a Deus, confiamos, depositamos toda a nossa expectativa, toda a nossa fé, geramos em Deus confiança, Deus, Ele age em nosso favor, porque Ele vê o quanto nós estamos totalmente dependentes, não da nossa carne, não do nosso braço, mas dEle. Não de quem somos, não, mas sobre Ele, porque nunca será sobre nós. Hebreus capítulo de número 11, verso 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira coisa, você não consegue agradar a Deus se você não tem fé, se você não acredita nele. Porque o que é a fé? É a certeza. Então, se eu me achego a Deus, eu tenho certeza que Ele existe. Eu tenho certeza que Ele vai operar em meu favor. Eu tenho certeza que Deus está ali ouvindo a minha oração. E no tempo certo, Ele vai agir em meu favor. Também eu preciso acreditar que aquilo que eu estou pedindo, eu já possuo.
porque Deus é Deus que recompensa a fé daquele que deposita nele. E ele diz, pois quem nele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Primeiro precisamos acreditar, quando nos achegamos a Deus, nele mesmo, na sua essência, na sua glória, no seu poder, e que ele já é antes da existência, que ele já vê o fim antes do começo, que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o começo e o final de todas as coisas. Há uma recompensa para aqueles que depositam sua fé, porque ele disse, ele é galardoador, ele é recompensador, ele presenteia. Nada daquilo que nós depositamos em Deus, nada daquilo que nós confiamos a Deus, nada daquilo que nós entregamos a Deus, não há nada que ele não recompense. Todo o nosso esforço é válido no Senhor. Se não houvermos desfalecido, disse Paulo, nós colheremos os frutos no tempo certo. Deus, ele tem nesse tempo fruto para que você colha o fruto da fé, o fruto das dores que você sofreu, o fruto das lágrimas que você chorou e o fruto da persistência, porque você não desistiu, porque você não recuou, porque você não murmurou, porque você não retrocedeu, porque você não blasfemou. Tem frutos para colher nesse tempo. É algo lindo, ter uma colheita excepcional para essa temporada, para essa estação. Está havendo uma transição de Deus, substituição de tempos, de estações, de sentimentos, de emoções. Porque no lugar da vergonha, ele dará dupla honra. No lugar do choro, do pranto, da dor, ele dará alegria, gozo, paz, prosperidade. Creia nisso. Depender é acreditar que Deus agirá no tempo dele. 1 Samuel, capítulo de número 24. Vai dizer que Davi tinha todos os motivos, na lógica do homem, para poder matar Saul. Porque Saul perseguia, Saul desejava matá-lo. Mas Davi, ele mostrou que de forma alguma ele poderia fazer aquilo. Porque quando seus soldados falam, olha, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos hoje para que você se vingue dele. E Davi teria duas vantagens. Ele se vingaria do inimigo e também adquiriria a ascensão do reino, posse do trono. Mas ele sabia que Saul, por mais que era do jeito que era, ele não poderia tocar no ungido do Senhor. E ele repreendeu os seus guerreiros. Ele disse, jamais derramarei o sangue do ungido do Senhor. Ele é do jeito que é, mas ele é ungido do Senhor. E eu não vou me apossar de algo com sangue, de um trono que Deus me prometeu, porque eu sei que ainda não é tempo de Deus ascender a ele. Tempo de Deus, Deus me fará sentar sobre o trono, porque Davi sabia que sobre a cabeça dele já havia uma unção. E se ainda não havia tomado posse do reino, é porque ainda não era o tempo de Deus. Ele esperou muito tempo para que isso acontecesse, mas de forma alguma ele foi precipitado. Não, porque ele não ouviu a voz dos homens, ele não ouviu a voz daqueles que estavam com eles, que desejavam nas suas lógicas que Davi fosse para o caminho. Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele sabia ouvir a voz de Deus e distinguir o tempo e as estações. E por mais que todos, lembra de ontem o que a gente falou? Quando todos forem para o lado, Deus te tira do meio da multidão e fala, não vai por esse caminho. Todos estão dizendo uma coisa, você vai para o outro lado, porque é para esse lado que eu te quero. Então Davi sabia entender e discernir o tempo de Deus. Por quê? Porque ele vivia debaixo da dependência. E quem vive debaixo da dependência sabe distinguir o tempo, o modo e as estações. Depender de Deus é esperar nele até que ele mesmo age. E Davi sabia muito bem disso quando escreve os Salmos de número 40. Ele diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Você entende que Deus inclina os seus ouvidos para a alma paciente, para a alma dependente, para aquele que deposita toda a sua credibilidade, toda a sua esperança, toda a sua expectativa. Às vezes temos tantos motivos na nossa lógica, na nossa percepção, para poder agir precipitadamente, dar passos que não têm a ver com o propósito que Deus tem para nós, entrar em situações que Deus não autorizou, mas quando nós esperamos em Deus, Deus mesmo age, Deus mesmo peleja, Deus mesmo trabalha, ansiedade antecipada. Quando você age, você luta com as tuas próprias armas, mas quando você entrega para Deus e descansa, depende, está guardado debaixo da autoridade dele, debaixo do direcionamento dele, como o Salmo 91, habitando, não de passagem, mas de morada eterna,
de fato residindo, habitando debaixo das asas do Onipotente, é Ele que peleja, é Ele que guarda a tua entrada, a tua saída, é Ele que abençoa os teus planos, é Ele que abençoa os teus projetos, é Ele que abençoa o teu presente, é Ele que projeta o teu futuro, é Ele que direciona cada passo. Experimente viver debaixo da dependência e do direcionamento de Deus. Você vai ver que a tua vida vai ser mais leve, vai ser mais tranquila, teu coração vai ter paz para ser conduzido na jornada, para tomar decisões. Você vai viver uma vida muito mais tranquila e vai ouvir mais a voz de Deus, porque Deus, Ele sempre vai te direcionar, falando com você. A dependência de Deus te torna mais sensível à voz do próprio Deus. Sim, quando você decidir depender, Deus vai te guiar. Você vai estar mais sensível à voz. Você vai estar mais sensível aos sinais que Deus vai lhe entregar no meio do caminho. Cada passo teu vai ser completamente direcionado por Deus. O próximo passo é Deus que vai te instruir. Como, quando, de que forma fazer, de que forma proceder. Você vai começar a ficar mais sensível à voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus até mesmo através de uma criança, até mesmo através das tarefas cotidianas, através de amigos, através de qualquer coisa, porque Deus, Ele fala também através de sinais. Ele fala através de pessoas, Ele fala através da sua palavra, que é a principal fonte da revelação. Ele fala através de sonhos, Ele fala em oração, Ele fala audivelmente, você distingue a voz do Senhor. Deus fala através de visões. O que nós não podemos fazer é colocar Deus numa caixa e dizer Deus faz assim, Deus faz assim, Deus faz assim. Deus age assim, Deus age assim, Deus age assim. Por quê? Porque Deus pode mudar tudo isso e se manifestar a cada um de nós de uma forma completamente diferente. A experiência que eu tive com Deus, talvez não é a que você terá. Deus faz comigo de um jeito e pode fazer contigo de outro. Pessoas que vivem experiências de uma forma e outras de outra. Então nós não podemos botar Deus em um molde, botar Deus em uma caixa, porque Deus tem multiforme sabedoria, multiforme maneiras de agir. Então nós precisamos somente confiar, descansar, consagrar a nossa vida ao Senhor, consagrar o nosso coração, os nossos ouvidos, para estar mais sensível à voz de Deus. O nosso espírito completamente entrelaçado com a presença do Senhor, para que nós possamos, de fato, ser também guiados e direcionados a Ele para viver tudo o que Ele tem. O seu destino está entrelaçado com a decisão que você tomará após ouvir a voz. Nós falamos sobre Abraão, como ele ouviu a voz de Deus, distinguiu e obedeceu. Como ele decidiu abandonar tudo, deixar tudo para trás, para ouvir a voz que tinha dito, sai e eu farei. Porque quando nós saímos da onde nós estamos, quando nós decidimos obedecer a Deus e trilhar o percurso que Ele tem para nós, mesmo que Ele não fale tudo, porque Abraão é uma representatividade que não precisamos saber de tudo que Deus tem para nós, só precisamos obedecer e nos submeter à sua voz, à sua palavra. Então seu destino está completamente ligado com o que você fará depois que ouviu a voz. Se você decidir obedecer ou desobedecer. Através da obediência de Abraão, gerações posteriores foram benditas, porque ele decidiu obedecer, ele decidiu depender de Deus. Através da obediência de Cristo, o mundo inteiro foi salvo, porque João capítulo de número 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele que é um Filho, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através da obediência de Cristo, o mundo inteiro teve a oportunidade de ser salvo. Todo aquele que crer nele, crê no sacrifício dele. Então, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a chave que nós precisamos para acessar a sala do trono, para acessar a salvação. Tudo é sobre Cristo, tudo é sobre o sacrifício dele por nós, que nos deu acesso, porque diz que éramos inimigos de Deus, mas através do seu sacrifício, da sua oferta de amor, da sua entrega sacrificial, como cheiro suave ao Senhor, nós fomos alcançados. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Entende isso? Que o sacrifício perfeito de amor te alcançou, te salvou, te deu a oportunidade de dizer, eu creio no Filho de Deus, eu creio no Pai, eu creio no Espírito Santo, e eu quero essa salvação. E isso te dará a morte dele, a sua ressurreição, a sua entrega sacrificial, porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, nos trouxe a oportunidade de acessar a vida eterna.
Paulo, quando ele estava preso junto com Silas, Deus arrebentou a porta das cadeias e todos os presos foram soltos. E o carcereiro, achando que os presos tinham fugido, ele quis se matar. E Paulo gritou de lá: ei, não faça tal, porque nós estamos todos aqui. Porque Paulo e Silas, mesmo presos pela meia-noite, cantavam, oravam e louvavam o Senhor. E Deus arrebentou as portas das prisões para trazer salvação naquele lugar. E o carcereiro caiu de joelhos, temendo o acontecido, e disse: varões, o que eu posso fazer para me salvar? E ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você entende o poder da fé nele? Você entende o poder de acreditar nele no sacrifício? Abraão ouviu a voz de Deus, foi abençoado ele, a família dele e as gerações posteriores. Jesus obedeceu a voz do Pai. O mundo inteiro foi salvo através do seu sacrifício. O carcereiro ouviu a voz de Deus através de Paulo e Silas e creu em Jesus e foi salvo ele, foi salvo a casa dele. Você está entendendo que a tua decisão está entrelaçada com o teu destino, com o teu futuro e com o futuro e o destino daqueles que estão perto de você? Através da decisão que você tomar, através do passo de fé que você dá, através do direcionamento, da dependência de Deus que você tiver, que você agir, isso determinará o teu futuro e daqueles que estão ao teu redor. Todos aqueles que decidiram ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo acendeu uma chama em seus corações. Jeremias, capítulo de número 20, verso de número 9, vai dizer: mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, Jeremias falando a Deus. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto de tentar contê-lo e não posso mais. Jeremias, depois de ser chamado a profeta, está passando várias provações e ele está dizendo: é por causa do nome do Senhor. Essas provações é porque eu estou servindo a Deus, é porque eu estou falando do seu nome, então eu não quero mais ser perseguido, então eu vou ter que tirar o nome de Deus da minha vida, da minha boca. E ele disse: eu não falarei mais do Senhor, falando com Deus, eu não falarei mais no seu nome, mas nesse dia que eu disse eu não falarei, acendeu um fogo dentro de mim e eu estou tentando, eu estou sofrendo para tentar contê-lo e não consigo. Eu digo sim ao chamado de Deus, quando eu digo sim à voz de Deus, quando eu digo sim à obediência e à dependência de Deus, há uma chama que o Espírito acende que jamais poderá ser apagada. O mundo não apaga, o inferno não apaga, o homem não apaga, as provações do mundo, as adversidades, as lutas, as dores, as feridas, jamais podem apagar. Selado uma vez pelo Espírito, jamais o selo é removido. Uma vez alcançado por Deus, nunca mais seremos os mesmos. Uma vez introduzido no Santo dos Santos, no altar bendito de Deus, o sacrifício e oferta a Deus, jamais seremos as mesmas pessoas de antes. Jeremias está dizendo: eu tento parar, mas eu não posso, eu não consigo. E através da tua obediência, através do teu posicionamento, através da tua dependência, através da fé que você depositar no Senhor, grandes coisas vão acontecer, vidas serão alcançadas, multidões. Às vezes você está pegado em um tempo que já passou, em um passado que foi bom, que aconteceu, que você gerou frutos, mas que agora está totalmente frutífero, estéril, infértil, improdutivo, como uma terra seca e árida, como um deserto solitário, e apegado no que passou. Mas eu fiz muito, mas eu isso, mas eu aquilo. Deus não quer saber do que você fez, Deus quer saber o que você está fazendo agora. Não que você tenha perdido o que você semeou, jamais. Nenhuma obra no Senhor é em vão. E há um memorial, a palavra dele diz, para aqueles que se lembram do seu nome. O que você fez, Deus já contou. Ele quer saber também o que você está fazendo. E até quando você vai continuar fazendo. Porque o que nos faz granjear grandes frutos para a vida eterna não é o que nós fizemos no passado e paramos. Não, é o que nós fazemos ao decorrer da nossa jornada. Até o dia que o Senhor nos chamar. Qual a marca que queremos deixar na terra e nas pessoas nessa trajetória. E talvez desanimou, te feriram, te machucaram, ou você mesmo permitiu, deu acesso a essa entrada abusiva, a essa permissão para acessar seus sentimentos, suas emoções. É por isso que a palavra do Senhor diz: de tudo que se deve guardar, guarde o coração, pois dele procede a saída da vida. É por isso que está morrendo, e quantos já pereceram no meio do caminho, porque abriram as portas do seu jardim, abriram as portas da sua vida
vida para pessoas maldosas acessarem o que há de mais precioso. E acabaram se ofendendo, se machucando, se ferindo, sangrando. E tem uns que não conseguem ser cicatrizados, não conseguem se deixar por Deus ser curado. E Deus está dizendo, esse é tempo de cura, esse é o tempo de colheita, esse é o tempo de frutificar para uma transição nova, para uma estação nova, vinho novo em odre novo, vestimenta nova. Deus está dizendo, esse é o tempo de esquecer do que se passou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, disse Paulo. Eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, eu tenho um prêmio, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para aquilo que Deus já está fazendo diante dos meus olhos. É tempo de se levantar para poder viver tudo que Deus tem, é tempo de se munir das armaduras de Deus. Efésios capítulo de número 6, ele diz, olha, cingir de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, o sapato do evangelho, a espada do espírito, todas as peças da sua armadura que você precisa para se proteger, para se defender, estão à tua disposição. Só falta você se levantar e buscar a Deus por isso. Suas experiências com Deus te validará para um tempo novo. As nossas experiências adquiridas não são de quantas guerras lutamos ou de quanto tempo nós vivemos sobre a face da terra, mas de quantas guerras nós vencemos. Não é sobre idades, não é sobre o tempo e não é sobre guerras lutadas, porque há anciões tolos que não se deixam de mostrar e que não têm experiência nenhuma, e há jovens mancebos que são sábios porque se deixam admoestar, porque vivem de ouvir e não de falar, e sabem que na multidão de conselhos há sabedoria. Então não é sobre tempo e sobre idade, é sobre quantas guerras nós vencemos e adquirimos experiências para compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Estamos falando sobre fé, sobre obediência e sobre dependência. A Bíblia diz que pela desobediência de um só homem, todos morreram. Esse homem é Adão, quando pecou. E pela obediência de um só homem, muitos foram justificados e foram salvos. Que esse homem é Jesus. Nós já falamos sobre o seu sacrifício, sobre a sua entrega e sobre a sua dependência e obediência do propósito que Deus entregou. E nós fomos salvos. Em contrapartida a isso que nós estamos falando, tem um personagem na Bíblia que ele traz para nós uma lição muito importante sobre ouvir a voz de Deus. Não que ele tenha ouvido de primeira mão, mas sobre as consequências de não ouvir a voz de Deus, sobre os caminhos tortuosos que levam aqueles que decidem fazer o contrário da vontade de Deus. Era esse personagem, o profeta Jonas. Depois você vai lá e lê Jonas capítulo 1, ou o livro todo, ele é muito pequeno, para que você compreenda a história de Jonas. Deus pega Jonas e diz a ele, olha, você vai à grande cidade de Nínive e apregou contra ela, porque a malícia dela subiu até a mim e eu a destruirei. Uma cidade que era caminho de 3 dias para cruzá-la, só para você ter noção do tanto que era enorme. E lá tinha mais de 120 mil pessoas que não conheciam a Deus, que precisavam de libertação, de salvação, de ouvir Jonas. E diz, você desce lá e apregoa para ela, para que haja arrependimento. Então Jonas pega o navio, só que em vez de descer para Nínive, ele desce para Tarso, para um lugar completamente diferente, distinto do que Deus havia lhe ordenado. Desce para o porão do navio, para dormir. E se levanta uma grande tempestade. O barco está para afundar e todo mundo ali começa a clamar os seus deuses, muitos idólatras. E Jonas dormindo tranquilo. Quando eles perceberam, ei, dormente, acorda, vai lá clamar o teu Deus. Quem sabe ele faz alguma coisa por nós. E foi aquele negócio até que eles perguntaram, ei, quem é você? Eles perceberam, eles não eram hebreus, não eram cristãos, mas eles de fato sabiam que tinha alguma coisa errada naquele lugar. E Jonas falou, olha, por causa de mim, eu sou assim, eu sou assado, eu desobedeci a voz de Deus, para que esse mar se acalme e me lance no mar. E eles ficaram com medo de matar Jonas, destruir Jonas, sabendo quem era Jonas e o Deus que ele servia. E eles tentaram ainda remar, mas não dava, eles clamavam e nada acontecia, até que eles lançaram de fato Jonas ao mar, pediram perdão a Deus antes, porque eles achavam que estariam matando Jonas, mas se eles não lançassem ele, o mar não se acalmava e todos perderiam as suas vidas. O que eu quero dizer com isso? Que por causa da desobediência de uma pessoa, o barco inteiro está correndo perigo.
Multidões estão correndo perigo, porque não estavam entrelaçados, ligados à história de Jonas, somente os marinheiros, aquela embarcação, mas a cidade toda de Nínive. Por causa da desobediência de Jonas, a cidade inteira iria perecer. Você vai ler a história mais para frente, vai ver o desenrolar e o que de fato aconteceu. Então, 120.000 pessoas estavam em risco porque Jonas decidiu pegar uma embarcação diferente, descer para o porão, dormir enquanto desobedecia a Deus. Jonas passou uma prova terrível, porque quando foi lançado ao mar, Deus preparou um grande peixe para que tragasse ele, para que ele não morresse, se arrependesse do que tinha feito e fosse cumprir a ordem. Se você não obedece por vezes, por bem, Deus vai preparar um grande peixe. Tempos em nossas vidas que é assim. Quando a desobediência entra no nosso coração e trilhamos caminho longe, Deus dá a escolha para nós. Eu decido ou não decido obedecer. Então, por vezes, nem volta tem para a obediência. Porque Jonas ainda teve, porque Deus preparou um peixe e poupou a vida dele. Mas tem pessoas que desobedecem e essa desobediência o leva a um final trágico. Porque trilhamos caminhos que Deus não ordenou, que Deus não autorizou. Você consegue entender que o teu próximo passo está extremamente ligado à tua obediência? Anote isso aí. O teu próximo passo está extremamente ligado à tua obediência a Deus. E diz que Deus prepara um peixe para que trague ele, e ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, pela desobediência. Aí isso também me lembra sobre o sacrifício de Cristo, porque Jesus é o centro da nossa vida, em tudo precisamos trazer ele. E a Bíblia diz que Jesus passou 3 dias no seio da terra, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ele disse: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim convém que o Filho do Homem passa também essa temporada no seio da terra, na sepultura. Mas ao 3º dia convém que ele também ressuscite para a nossa justificação. Deus ordenou e o peixe tragou Jonas para preservá-lo. Deus ordenou novamente. Depois de 3 dias, o peixe cuspiu Jonas na terra para que Jonas fosse cumprir a sua missão. Ei, qual é a decisão que você está protelando? Qual é a decisão que você precisa tomar neste tempo para cumprir a vontade de Deus? Para obedecer a voz que lhe ecoou, a voz que falou ao teu coração e que te ordenou. O que você está esperando para depender de Deus? O que você está esperando para receber a completude das bênçãos de Deus? O que você está esperando para ir, para dar este passo, para tomar esta decisão que você precisa tomar? Você aí do outro lado, você sabe que precisa tomar essa decisão. Você sabe que está como Jonas protelando, o barco está balançando e está correndo perigo você, a sua casa, a sua família, todos aqueles que dependem de você, a sua empresa, o seu negócio, o seu ministério, a sua jornada, a sua trajetória, o seu futuro está dependendo dessa tua vitória. A tua colheita está sujeita a essa decisão aí que você precisa tomar. Até quando você vai reter o céu? Até quando você vai reter as bênçãos de Deus? Até quando você vai ser impedido de viver a plenitude, a completude de todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre você? Não, nem tudo depende de Deus. Deus já disponibilizou. O que você precisa é obedecer. O que você precisa é sujeitar-se. O que você precisa é depender de Deus. Entendeu? Comece a se mover em direção ao teu futuro. Comece a se mover em direção ao propósito. Comece a se mover em direção à decisão que você precisa tomar. Decisões mudam destinos. Anote isso aí. Decisão muda destino. Teu próximo passo está ligado à tua obediência. Deus livre, que Deus nos preserve, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja de reter as bênçãos de Deus, a colheita de Deus, o tempo novo de Deus, a temporada, a estação extraordinária de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de muitos, sobre as nossas vidas e sobre a vida da nossa casa, da nossa família, daqueles que esperam, que confiam em nós, que dependem de nós. Que Deus nos livre, que não sejamos um Jonas, mas que sejamos igual a Cristo, que obedeceu, que serviu, que subiu a cruz, que por um momento para ele foi doloroso tomar a decisão, suou no Getsemane gotas de sangue, dizendo: passa. A oração dele por 3 vezes foi: passa de mim esse cálice, se for possível, Pai, mas se não for,
cumpra em mim a tua vontade. A oração de Maria, quando o anjo Gabriel entrega a ela a revelação sobre a gestação de Cristo, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpre em mim a tua vontade, que ela está dizendo, sirva-se de mim. A minha vida é tua, o meu ventre é teu. Alguém poderia olhar para Maria e dizer: Maria, mas você é jovem, você ainda nem casou. Como assim, Maria? Você tem uma vida inteira para viver. Olha a tua casa, olha a tua família. Tu é camponesa, tu é simples, tu não é ninguém. Mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpre a tua vontade. Era ela dizendo: sirva-se de mim para o propósito que tu queres. A decisão de dirigir os meus passos não é meu, mas é teu, por causa da decisão de Maria, por causa da obediência, sujeição e dependência de Maria sobre a vontade de Deus. Nós fomos alcançados, gerações. Ela cantou isso, ela disse: as gerações me chamarão desde agora por causa dessa decisão que eu estou tomando. Bem-aventurada. Sim, através da decisão de uma mulher, o mundo inteiro foi abençoado com um Salvador que libertaria o seu povo dos seus pecados e lhes daria vida eterna, todos aqueles que crescem nele. Está falando com muita gente aqui que é tempo de decisão, que é tempo de dependência, que é tempo de obediência. Não protele mais, não adie mais, não procrastine mais, não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje, porque Deus tem pressa em realizar, em abençoar, em fazer algo extraordinário. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas vivam esse extraordinário, que sejam desprendidas do laço, da prisão que os aprisiona, para não obedecer, para não viver na sujeição a Deus e na dependência. Curte, já compartilha com amigos e familiares, comente. Se você chegou até aqui é porque você quer viver o romper de Deus, então você vai escrever gratidão a Deus. Eu creio que esse é o ano do extraordinário. Se você não é inscrito, se inscreva. Estou muito feliz, quero louvar a Deus pela vida daqueles que estão aqui conosco, pela vida daqueles que se inscreveram, que têm estado conosco todas as manhãs, de terça a sexta-feira, louvando ao Senhor, recebendo a sua palavra. É um prazer poder desfrutar desse momento com vocês, de glorificar o nome de Deus, saber que a nossa vida é instrumento de Deus para um tempo específico. Quero louvar a Deus porque já somos 100 inscritos. Jesus disse: se fores fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E a Bíblia diz: quem desprezará o dia das pequenas coisas? Eu não quero desprezar o tempo das pequenas coisas, eu não quero desprezar os meus começos. Eu vou celebrar a cada conquista, porque eu sei que coisas extraordinárias já nos esperam, que grandes coisas Deus vai fazer. Porque alguém pode olhar e dizer: irmã Fernanda, mas só 100 vidas que passaram por aqui, se inscreveram e têm ouvido o Café com Gratidão, têm compartilhado, têm desfrutado desse momento de comunhão e da palavra de Deus. E eu me alegro no Senhor e glorifico a Ele, porque toda honra, toda glória é para Deus. Jesus é o centro da nossa vida, e tudo aquilo que nós fizermos ou fazermos, alcançarmos ou vivermos, tudo é para Ele, tudo é dele, tudo é por Ele. Glória, pois, ao nome dele. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Tenham um dia abençoado em Deus, para a glória do Senhor. Até o próximo Café com Gratidão.